Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como não errar em uma avaliação financeira, como não fazer uma análise financeira para leilões de imóveis de forma errada. Tem muita gente que já usa da internet planilhas prontas, certo? Não que usa e planilhas erradas, né? Não que o uso é feito de forma errada. As planilhas estão erradas, as planilhas estão com fórmulas erradas, as planilhas têm conceitos financeiros errados. Tá? E se baseiam nessas planilhas e ali erra. Muitas vezes pode ser um erro grotesco que vai pesar muito no bolso, muitas vezes pode ser um erro mínimo que talvez vai dar uma mexidinha em uma casa decimal, mas não vai impactar muito, tá bom? Vamos lá então para todo o contexto. O que temos aqui? Um imóvel super atrativo em leilão, tá? Localizado ali na 9 de julho. Para quem na Bela Vista, para quem conhece a região, para quem conhece a cidade de São Paulo, sabe que é uma região que tem uma alta liquidez. Então, um imóvel ali, ele certamente seria alugado muito rápido, ou ele certamente seria vendido também muito rápido, em um período abaixo de 12 meses, se não antes até que 6 meses de repente, tá? Seria um lugar também, é um lugar também que deve ter uma grande busca por short stay, Airbnb. Eu sei que nesse imóvel, nesse condomínio especificamente, é proibido fazer Airbnb, porque foi um dos pontos que eu levantei dentro da minha viabilidade financeira, dentro da minha viabilidade mercadológica de modo geral. Tá? Então, temos esse overview do imóvel. O imóvel, ele tem, por conta da Caixa, uma avaliação de 285 mil, foi na primeira praça 320 mil e na segunda praça 171 mil. A segunda praça aconteceu recentemente, no dia 25, vocês vão ver isso. Além de tudo, esse imóvel, ele permitia o financiamento e permitia a utilização do FGTS, ou seja, totalmente atrativo. Então já era esperado também que teria uma grande concorrência nesse leilão. Não imaginei que chegaria a tal ponto, tá? Mas se você quer saber, fica até o final do vídeo, que você vai saber até que ponto que chegou o que eu estou querendo comentar aqui. Mas se você for ver dentro dessas condições todas que eu fui passando aqui, um imóvel que tipo, vale super pena, não à toa, olhei e falei, pô, estou interessado, vou fazer uma análise financeira. Vou fazer uma análise financeira, vou pegar então minha planilha do Excel. Vamos lá, na minha planilha do Excel, o que eu fiz? Eu coloquei aqui a metragem e tal, considerei como um estado bom. O estado bom do imóvel seria R$ 200 por metro quadrado, que eu chego no meu 7.200 aqui, tá? De repente posso considerar ruim, eu consideraria ali uns 350. Dívidas próprio terreno eu levantei condomínio 8.557, certo? Vim aqui para uma avaliação inicial de 285 mil, tá? Lá no site da Caixa, e 171 mil no leilão, ou seja, um desconto de 40%. Tá? Uma comissão do leiloeiro de 5%, o incremento mínimo de R$ 1.000 aqui, certo? Em cada lance, ele está financiado com 5% de entrada, e eu estimei o valor de venda de 255 mil. Por que 255 mil? Por que não 285 mil? Ou por que não 320 mil? Ou por que não outro valor? Tá? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu busquei junto com corretores da região, pelo que eu conversei com o porteiro do prédio, é muito mais factível, talvez, você usar o valor de 265 mil nesse caso. Tá? Mas eu, como sou conservador, eu gosto de colocar o preço de venda sempre um pouquinho mais para baixo, para não ter aquela surpresa ruim no final do projeto. Tá? Então, eu de 265, falei, pô, vou colocar aí 10.255, tá bom. Fazendo a venda via corretor, 5%. Não é 6%, nem 4%, 5% seria o que eu negociaria com o meu corretor lá, tá bom? Então, isso aqui numa premissa de venda. Tendo essas condições, eu arrematando a 171 mil, que eu já sabia que seria algo impossível, e vendendo a 255 mil, que eu sei que é algo factível dentro do período de 6 meses, eu teria um retorno de 11%. É o ideal? Não, não é. É o que eu gostaria de ter? Não, não é. Mas é bom? Sim, é bom. 11% é bom. Tá? 11% em 6 meses, a gente está falando de quase 2% ao mês, né? Quase 2% ao mês, sendo que a Selic hoje está 1,20%, 1,30% ao mês. Então tá ótimo até, né? Se você for ver, quase que o dobro, uns 50% a mais ali, tá muito bom.
Tá? Só que, como eu disse, cara, acho pouco provável que eu arremataria por 171 mil aquele imóvel. Beleza, vamos manter aqui. Se eu venho para cá e vendo a 265 mil, aí eu acho que eu nado de braçada. Ou nadaria pelo menos, né? Pô, 14%. 6 meses, 14%. Super ótimo, né? Super ótimo. Tá bom, mas vamos lá. Então, o leilão vai acontecer. Vamos voltar agora aqui, tá? Para a tela em que estava esse aqui é o print da caixa. Do print da caixa, a gente vai para o print da tela do leiloeiro. Aqui, tá? Na tela do leiloeiro tem as mesmas informações, os mesmos dados. Essa aqui é a carinha do imóvel. Foi esse predinho aqui, Minha Casa Minha Vida, como disse, e começa então o leilão. Começa já no dia 23, aqui, ó, lembrando, né? A segunda praça, 25 de agosto, fechamento às 10 horas, tá? Então começou já no dia 23, lá próximo da meia-noite, o L5 já deu um lance, 171 mil. Aquele lance inicial é meu. O D8 entrou na briga, acordou no dia 24, viu que alguém deu um lance e falou, vou dar um lance também. O L5, idem. O B7, sim, idem. O L5 aqui continuou, D8, e foi. Ficaram entre esses quatro. Entrou aqui o L0 com 185 mil mais para frente. O L5 foi o primeiro a desistir. O L5 desistiu aqui, ó. Ele continuou aqui, ele desistiu em 183 mil. Quando deram 184 mil, ele falou, não vou mais. 183 mil. Vamos ver o que ele usou. Ele considerou, então, 183 mil de arremate. 183 mil de arremate. Considerando aqui 265 mil na venda, o retorno dele seria 9%. Já começa a ficar arriscado. Já começa a ficar apertado. Não é ruim, como eu disse, não é ruim, 6 meses aqui, não é ruim, você tem 9% de retorno, a gente está falando ali de 1,3, né, 1,5 mais ou menos por cento, 1,5% ao mês, um pouco maior do que a Selic é hoje, tá? Mas é arriscado, porque se de repente você tem que gastar um pouco mais aqui na obra, aqui você tem que gastar um pouco mais, ao invés dos 7.200, de repente uns 2.000 a mais, putz, complica. Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui, vamos colocar que vai gastar 2.000 a mais. 9.200. Vamos ver para quanto que vai. 8%. Cai um pouquinho, tá? Cai um pouquinho, mas dá uma mexidinha na vírgula ali, certo? Mas vamos manter então aqui os 7.200. Tá? Só que não parou por aí, o pessoal continuou dando sequência nos lances. Voltamos então para os nossos lances aqui. O L5 parou aqui no 183. Continuou o B7, o L8 aqui. O LU ele entrou aqui em seguida. Monopolizou aqui, ó, a partir dos 191 mil, a partir do dia 24, 6 horas da tarde. Monopolizou aqui essa disputa o LU e o B7. Né? O D8. O D8 ele já tinha desistido ali atrás. Olha que interessante o D8. D8 parou logo depois do L5 ter parado, ele parou ali no 190. Então 190, vamos ver qual foi a lógica dele. Ele arremataria em 190 mil, manteria todas as outras condições. 190 mil aqui, 265 mil seria a venda, ele teria 6%, 1% ao mês. Aí já não vale mais a pena. Aqui eu já desistiria se alguém me desse exatamente essas condições, fica tranquilo, você vai vender com 6 meses o dinheiro na nossa conta, você vai ter 6% de retorno, não vale a pena, porque com 6% de retorno eu prefiro aplicar na Selic, que a Selic está acima de 1%. Então valeria mais a pena aplicar na Selic. Não vale a pena. Então eu acho que já começou, já errou aqui, já erraria, né, no caso, o nosso amigo D8.
ele já erraria aqui no caso. Né? Isso se vendesse a 265 mil, de repente ele fez a análise dele com 285 mil, aí tá. Aí na lógica dele começaria a fazer sentido, 12%. Ou ele venderia a 320 mil. Na lógica dele, faria mais sentido ainda. 22%, pô, show de bola. Né? Ou vamos supor que ele queira 20%, então ele estimou que ele queira 20% aqui, ele teria que vender a 312 mil. Então vamos supor que ele estimou que venderia 312 mil, então 190 mil para ele faria todo o sentido para o D8. Mas o pessoal continuou no 191, 92, B7 aqui com LU, monopolizaram, vamos para a tela agora 4, continuou B7, o M1 entrou aqui, o LU saiu aqui, nos 195 mil. E o lance dele, é que interessante, estava automático. O automático, ele colocou no automático aqui, ó. O lance dele, automático, então ele colocou como cap máximo 195 mil. Então ele parou. Vamos fazer essa análise também aqui, 195 mil, vendendo vamos ser bem otimista, 320 mil, bem otimista, hein? Teria 20% de retorno, talvez foi essa análise que ele fez. Então, beleza. Então, eu sei que eu vou conseguir vender por 320 mil. Se eu pagar 195 mil, pô, para mim, tá filezinho, vale a pena. Só que, se ele vende por 285 mil, vou fazer essa conta, que seria a avaliação, lá da valor de avaliação da caixa, 10%. Em 6 meses, tá bom também, tá bom. Tá? Tem seu risco, mas tá bom. Agora, se ele cai para 200, se ele faz a venda 265 mil, que é o que eu estimei assim de maneira otimista, né, já cai para 3%, já não vale a pena, certo? Então, eu parti do pressuposto que esse cara, ele fez a aposta que ele venderia em 320 mil se ele arrematasse 195 mil. Teria um retorno de 20%, ok, maravilha, ele seguiria bem nessa toada, né? Então paramos aqui no D8, DG, não sei o que é. Continuou então a disputa, o LU, nosso amigo aqui, LU e o B7, LU e B7. B7, entrou o M1 aqui, ó. O M1 entrou aqui. O LU já tinha saído lá atrás, o LU já saiu aqui também, a gente já viu aqui, ó, em 195, tá? Então não mudou muito. Não mudou muito em relação ao que seria os 195 aqui, já é do LU, né? E continuaram então, tal, e vieram aqui agora para outra tela. O B7 seguiu, ele passou, foi além do 195. O LU parou lá atrás. Entrou na briga aqui o M1, tá? O B7 já não apareceu mais. Vamos ver se ele não aparece na outra tela também. Ele aparece, mas aqui ele parou por hora, ele parou por aqui, em 196 mil. Não mudou muito em relação ao que o LU tinha feito, certo? Só que ele tinha colocado aqui um manual. De repente, isso até foi uma questão, ele sabendo que no dia 25, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, terminaria o leilão. Dia 24, na noite anterior, 9 horas da noite, ele falou, pô, beleza, vou dar meu lance aqui e amanhã eu vejo o que acontece. Hipóteses, né? Dentro disso entrou o M1 e o BA. E o M1 e o BA, no restante do dia 24, monopolizaram a disputa que chegaram a 215 mil do valor de arremate. 215 mil do valor do arremate. Tem que dar risada. Não aguento. O BA continuou. 216, aqui foi, entrou a R aqui, ó. O M1 também ainda não parou. O M1 não parou. O BA também não. Deixa eu ver aqui. O B7 voltou aqui, ó.
O B7 voltou aqui, ó, no dia 25, no dia seguinte já, às 10 horas da manhã. Então ele tinha parado ali no dia 24 pela noite, ele voltou já dando um lance de 228 mil. E continuou, ele deu 230 mil de lance aqui. Vamos voltar na lógica do B7, vamos ver o que ele tentou fazer. $228 mil, né? Então, 228 mil. 228 mil. Vamos supor que ele está vendendo 320, tipo, show de bola, aquela venda super boa, 8%. Ok, 6 meses, 8%. Se ele quisesse 20%, ele teria que vender quanto? 369. Um valor bem alto, mas é uma possibilidade dele. Tá? Tendo tudo isso, então, voltamos aqui para a nossa briga de lances que fomos tendo. Tá? Então, aqui, ó, o B7 está aqui com 228, o B7 chegou até 230, ó. O B7 chegou até 230 aqui, o BA, o AR foram monopolizando, continuaram brigando. O M1 saiu aqui com 227, foi isso? Opa. O M1 saiu com 227. M1 saiu com 227. Vamos ver qual que foi o limite do M1 aqui. Vamos ver qual foi a lógica do M1. Então ele parou aqui. 227 foi isso, né? De arremate. 227. É isso? 227 mil. Tá? Vendendo a 250 e 320. 320, sendo otimista. Retorno de 8%, ok, é acima de 1%, mas muito próximo do que a Selic paga hoje, tá? A Selic está pagando hoje 1,28% ao mês, né, mais ou menos, 15% aí em 12 meses, 15% em 12 meses. Isso daí dá muito próximo do que a Selic paga hoje. Não sei se vale o risco. Aqui sim, já dói um pouco no bolso se a obra não for 7.200, se a obra for 9.200. Por que já dói um pouco no bolso? Porque mesmo que caia 7%, aqui eu já posso garantir que está ficando abaixo da Selic. Então não tem porquê eu investir se está ficando abaixo da Selic, caso eu queira vender, né? Caso eu queira fazer a venda. Tá? Esse é um fator super importante a ser considerado. Tá bom? Tá bom, mas ele fez aqui o arremate faria, né? O arremate a 227 mil, vendendo a 320, teria esse resultado de 8%. Caso ele quisesse 20%, considerando esse remate aqui, ele teria que vender 367 mil, já estava 368, né? Quase 370, que está bem fora já do mercado aqui. Tá? Bem fora do mercado mesmo. Tá bom, mas ok, não foi ele que arrematou. Seguimos aqui o M1, B7, o BA, B7, BA, AR, na briga também, BA, AR, chegaram a 234, ó, meia hora já tinha passado, quase meia hora já tinha passado já do leilão. $234 aqui, continua aqui, ó, 234, 235, a RBA aqui monopolizaram a disputa. 239, cadê o B7 aqui? Ele caiu fora de vez mesmo. O BA foi até 239. E aí, ó, o B7 voltou aqui. O B7 realmente ele estava a fim de levar esse imóvel aqui. BA aqui é 239, 240, vamos ver o que mais tem aqui, ó, pronto, ó, 240, teve um pulo, um capzinho aqui, 240, 3 horas da tarde, ó, no dia 25, JS, né, que entrou aqui, a 240, aí veio o F7 às 5 horas da tarde, né, então tive um capzinho aqui de 240, 274 mil aqui. Tá? Então vamos ver aqui o JS, o BA já saiu, e o AR também saiu, o BA chegou a 239 mil. Vamos ver qual foi a lógica do 239 mil de arremate, olha como já mudou bastante aqui.
89 mil, ele vendendo a 320 mil, ele teria 4% de retorno, 4% de retorno em 6 meses, não vale a pena. Vamos colocar no renda fixa, um CDI, mais IPCA até, que ganha mais, entendeu? Talvez até uma quantidade razoável a mais. Mas ele parou aqui no 239 mil. Vamos voltar então, vamos ver o que mais a gente teve. Continuou aqui 239 mil, o BA, o JS foi 240, né? Passou, continuou. Aí entrou o F7 aqui, o JS, monopolizaram, os dois estavam afim mesmo, 285 mil. Parou o JS em 285 mil, e o JS aqui foi então o grande vencedor desse leilão com 285 mil. Vamos para a nossa análise agora. O JS, ele arrematou a 285 mil. Eu estou partindo do pressuposto, 114 lances no total. Eu estou partindo do pressuposto aqui que ele está querendo vender, nessa minha análise, ele está querendo vender. E vamos começar de maneira pessimista ainda, ele vai vender 255 mil. Que foi aquele valor que eu coloquei lá. Coloquei lá atrás, tá? Ele vai vender em 6 meses. Prejuízo de menos 43%. Prejuízo mesmo, de menos 43%. Tá, mas aqui não, 255 é ser muito conservador. Ele vai empatar, entre aspas, né? A venda e o arremate, 285 mil. Quanto que vai ser o prejuízo dele aqui? 28%. Lembrando que 285 mil é o valor de avaliação da Caixa. Tá? Então ele está tendo um prejuízo aqui de 28%. Tá bom? Mas vamos supor que ele esteja extremamente otimista, ele vai vender a 320 mil, que foi aquele outro valor que a gente viu da primeira praça. Ele vai ter ainda um prejuízo de 14%. Tá, mas ele quer ter um retorno mínimo de 12 meses. Tá? Vamos fazer a simulação agora da Selic. 12 meses a 15%. Ele vai querer ter um retorno mínimo de Selic. Ele teria que vender a 453 mil. 453 mil nada mais é do que... Vamos fazer uma conta aqui, ó. 255 mil, menos 1. 78% a mais, certo? Ele teria que vender por 78% a mais em relação ao valor que eu fiz a minha análise financeira lá. Eu estou partindo do pressuposto que esse cara, ele não quer investir, que ele pagou 285 mil porque ele vai morar no imóvel. Mesmo assim, eu vejo isso como um grande erro, porque tem imóvel disponível para venda lá. Ele está pagando 285 mil num imóvel em leilão, tá? No arremate em leilão, que ele tem os custos adicionais aqui, começando já pela taxa do leiloeiro de 5%. Ele não sabe, obviamente, quando ele entrar no imóvel, ter que quitar a dívida, vai ter certamente pelo menos mais um ou dois condomínios aqui, então certamente vai ter mais R$300 aqui, vai estar quase já nos 9 mil, tá? E a gente está considerando R$200, um estado bom, R$200, de repente ele vai querer mexer mais, e ele vai querer... E vai aumentar aqui, 7.200. Então, um estado ruim vai ficar mais caro que 7.200. A obra dele. Tá? Então, ou seja, não vale a pena. Errou totalmente aqui. Se você quer fazer um investimento em imóvel, toma muito cuidado com a análise financeira. Tenha sempre em mãos uma tabela fixa, que você conheça ela de cabo a rabo, que você saiba que ela não é totalmente mutável, né? Não tem muitas variáveis que vai impactar, que vai dar erro, fórmula cruzada e etc. Tá? E tenha sempre muito cuidado com as fórmulas e com o conceito financeiro.
Caso você queira saber mais sobre finanças e leilão de imóveis, pode contar comigo, me chama. Com a minha planilha você não vai ter erro, o seu retorno é garantido dentro daquilo que eu mostro na planilha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.